No dia 28 de maio de 2026, com um comunicado de poucas linhas, o governo dos Estados Unidos colocou as duas maiores facções criminosas do Brasil, o PCC e o Comando Vermelho, na mesma lista que abriga a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A decisão não foi tomada em Brasília e pode ter consequências que vão de um banco em São Paulo até a soberania do país. Nos próximos minutos, a gente explica em detalhe o que realmente está em jogo. Na quinta-feira, dia 28 de maio, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou a designação do primeiro comando da capital, o PCC, e do Comando Vermelho, o CV, como organizações terroristas. O comunicado foi assinado pelo secretário de Estado Marco Rubio, que chamou os dois grupos de duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil e afirmou que sua influência se estende muito além das fronteiras brasileiras por toda a região e até dentro dos próprios Estados Unidos. Na prática, foram duas medidas em uma. A primeira, já em vigor, inclui as facções na lista de terroristas globais especialmente designados. Em inglês, a sigla é SDGT. A segunda, mais ampla e mais grave, é a designação como Organização Terrorista Estrangeira, a chamada FTO, que entra em vigor no dia 5 de junho, com a publicação no Diário Oficial Americano. A diferença entre as duas listas é o coração dessa história e nós já vamos te explicar. Mas para entender o tamanho do que está em jogo, a gente precisa responder a três perguntas. O que muda no dinheiro? O que muda na soberania e por que isso aconteceu agora, às vésperas de uma eleição presidencial? Vamos começar pelo dinheiro, porque é aqui que os efeitos podem ser mais imediatos. Segundo Tiago Rodrigues, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, a primeira lista, a SDGT, mira operações financeiras feitas dentro dos Estados Unidos. Já a segunda, a FTO, tem um alcance muito maior. Ela projeta a capacidade de os Estados Unidos processarem pessoas de países terceiros que tenham relações com grupos listados como terroristas. Traduzindo, a atividade financeira de um grupo no Brasil pode passar a ser processada nos Estados Unidos, tanto na esfera civil quanto na criminal. O ponto mais sensível é uma lei americana que criminaliza fornecer apoio material a uma organização terrorista designada. E apoio material é interpretado de forma ampla, pode incluir pagamentos de qualquer valor, bens, serviços, transporte, mesmo que feitos de forma indireta por meio de terceiros. E há um detalhe que torna isso especialmente delicado para o Brasil. A lei americana, em regra, não aceita a coação como defesa, ou seja, pagamentos feitos sob pressão, como a extorsão que facções impõem em territórios que controlam, podem ainda assim ser tratados como apoio ilegal. Para entender como isso funciona na vida real, vale olhar para uma investigação recente da Polícia Federal. A Operação Carbono Oculto. A operação revelou como o PCC teria se infiltrado no mercado financeiro formal. O promotor Lincoln Gakia, do Ministério Público de São Paulo, que investiga o PCC há mais de 20 anos, explicou o mecanismo num exemplo. Postos de combustíveis ligados a pessoas da facção faziam transações com empresas do setor. O dinheiro ia parar em fundos de investimento. Esses fundos aplicavam em bancos, e esses bancos, por sua vez, fazem operações com bancos americanos. A pergunta que assombra o setor financeiro é esta: se a interpretação da nova classificação for levada ao pé da letra, bancos brasileiros que nunca tiveram contato direto com nenhum integrante do PCC poderiam, em tese, ser alcançados por sanções? As sanções podem incluir o congelamento de ativos e a proibição de transacionar com qualquer instituição americana, algo particularmente grave porque a maioria das instituições bancárias está conectada à rede americana.
Uma análise publicada pelo jornal O Globo aponta na mesma direção. A designação impõe risco jurídico, bancário e reputacional a empresas, mesmo aquelas sem qualquer envolvimento consciente. E é aqui que o professor Tiago Rodrigues faz um alerta importante sobre escala. O Brasil não é a Venezuela. É a sétima maior economia do mundo, profundamente integrada ao sistema global. Os efeitos poderiam atingir desde o sistema bancário até o agronegócio, as empresas de tecnologia, a bolsa de valores e até o turismo no Rio de Janeiro. Mas nem todos veem o cenário com o mesmo alarme. Um representante de um grande banco brasileiro, ouvido sob reserva, minimizou os impactos. Para ele, as instituições financeiras brasileiras já operam com programas robustos de prevenção à lavagem de dinheiro e seriam as fintechs, fora desse padrão, as mais expostas. O Banco Central, vale registrar, vem adotando regras para rastrear melhor a origem dos recursos. Deixando o assunto de lado por uns segundos, falta pouco para a Copa do Mundo de 2026 e quem é Brasil sabe que precisa vestir o manto sagrado. Aproveita a nossa parceria com a Netshoes e garanta a sua camiseta, o manto sagrado. E tem modelo para toda a família. Escolhe a sua e vem vestir Brasil para a Copa, o manto sagrado. Se o risco econômico já é complexo, o segundo ponto é ainda mais sensível: a soberania nacional. O promotor Lincoln Gakia levantou uma consequência que passou quase despercebida no debate público. Quando o Departamento de Estado classifica esses grupos como terroristas, o tema deixa de ser um assunto de polícia e passa a ser tratado como uma questão de defesa e inteligência. Na prática, investigações sobre PCC e o CV nos Estados Unidos sairiam das mãos do FBI e da DEA, a Agência Antidrogas, e passaria para a CIA, a Agência de Inteligência, que opera de forma secreta e classifica suas informações como confidenciais. Por que isso importa? Porque hoje existe uma cooperação rotineira entre a Polícia Federal brasileira e as polícias americanas. O temor é que essa troca ágil e cotidiana de informações se torne mais difícil. Há nessa lógica uma ironia preocupante. A medida que diz combater o crime poderia, na prática, dificultar o combate interno ao crime no Brasil. Aqui é necessário ser preciso, porque é uma hipótese, não uma certeza. Em entrevista ao portal InfoMoney, o promotor alertou que, ao classificar essas organizações como terroristas, os Estados Unidos poderiam, segundo a própria legislação americana, determinar ações secretas fora do seu território, sem autorização do país estrangeiro. O exemplo citado são os ataques a embarcações na costa da Venezuela e da Colômbia, sob o argumento de combate ao narcotráfico, feitos sem o consentimento desses países. E há quem trate isso como um risco político concreto. O ex-chanceler Celso Amorim avaliou que a designação pode servir de pretexto para interferência externa num momento em que a soberania brasileira é assunto sensível. A leitura predominante entre os estudiosos é a de que PCC e CV são organizações criminosas, agem por interesse econômico sem motivação ideológica. E essa, classicamente, é a fronteira que separa o crime do terrorismo. O presidente Donald Trump, porém, vem contestando essa distinção, exatamente como fez no ano passado com os cartéis mexicanos. Então, qual é o risco real de uma intervenção militar? Aqui os analistas pisam no freio. Tanto o professor Carlos Gustavo Poggio, especialista em política externa americana, quanto o professor Leonardo Trevisan, da USP, consideram uma intervenção nos moldes da Venezuela bem improvável. O motivo é pragmático. O Brasil tem com os Estados Unidos uma relação comercial profunda e integrada, com centenas de empresas atuando nos dois países. Não interessaria a Washington romper isso,
Trevisan lembra o caso do México? Depois que Trump classificou os cartéis como terroristas, a presidente Cláudia Sheinbaum atendeu a parte das demandas, como extradições e reforço de fronteira, e afastou rapidamente uma retaliação mais dura. O mais provável, dizem os especialistas, não é a força militar, mas a pressão jurídica, financeira e diplomática. Isso nos leva à terceira pergunta. Por que isso aconteceu agora? A resposta tem nome: data e contexto eleitoral. O anúncio veio um dia depois de o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro encerrar uma viagem a Washington, onde se reuniu com Trump, com o vice J.D. Vance e com o secretário Marco Rubio. Segundo o próprio Flávio, ele defendeu pessoalmente à equipe de Trump que os Estados Unidos tomassem a medida. O jornal The New York Times foi direto na manchete. Após uma nova pressão dos Bolsonaros, os Estados Unidos classificaram gangues brasileiras como grupos terroristas. O jornal afirma que a decisão veio depois de meses de lobby agressivo da família do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. O Financial Times e a rede Al Jazeera também ligaram o momento do anúncio à visita de Flávio. E essa não foi uma decisão de um dia, vale reconstruir a cronologia. Em 2021, o Tesouro americano já havia incluído o PCC numa lista de organizações criminosas. Em 2025, no segundo mandato, Trump assina a ordem para incluir o crime organizado nas listas de terrorismo, citando cartéis mexicanos, o Tren de Aragua e o MS-13. Em maio de 2025, assessores americanos de sanções vêm ao Brasil e se reúnem com a família Bolsonaro. Em setembro de 2025, na ONU, Lula critica publicamente a equiparação entre criminalidade e terrorismo. Em março de 2026, surge a informação de que a medida estaria iminente e o governo brasileiro monta uma operação de emergência diplomática para tentar barrá-la. Em maio de 2026, Flávio vai a Washington. Dias depois disso, a designação é anunciada. A reação do presidente Lula foi dura. Ele disse que o Brasil não aceita ser tratado como republiqueta, nem como moleque. E fez uma distinção que vale citar. Para Lula, o PCC e o CV são terroristas para as comunidades brasileiras, mas não são os terroristas que Trump quer. O governo brasileiro classificou a medida como a maior derrota na relação com Trump desde o tarifaço de 2025 e teme que ela seja usada para interferir na eleição. O cálculo político é o seguinte: a ala bolsonarista teria atuado para criar um constrangimento, levando o governo Lula a se posicionar contra a medida, para depois ser acusado de ser leniente com o crime organizado. Analistas, porém, avaliam que o impacto eleitoral direto deve ser limitado. Há ainda um pano de fundo geopolítico. A rede Al Jazeera associou a decisão à chamada doutrina Monroe, um trocadilho da doutrina Monroe do século XIX, para descrever a forma como Trump enxerga a América Latina como área de influência direta dos Estados Unidos. França e México, governados pela centro-esquerda, criticaram as designações. Já Equador e Honduras, de direita, as apoiaram. Então, o que esperar daqui para frente? Primeiro, a data. A designação como organização terrorista estrangeira entra em vigor no dia 5 de junho. A partir daí, o arcabouço jurídico mais amplo passa a valer. Segundo, as ferramentas. Além das leis antiterrorismo, os Estados Unidos já têm outros instrumentos. A Lei RICO, criada para combater a máfia americana. A Kingpin Act, voltada ao narcotráfico internacional. E a Lei Magnitsky, a mesma usada no ano passado contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Esses mecanismos permitem bloquear bens, transações e o acesso ao sistema bancário americano. Terceiro, o mais concreto no curto prazo, segundo os especialistas, não é tanque nem soldado, é pressão financeira.
Restrições que envolvam empresas como Visa e Mastercard ou sanções a instituições específicas poderiam, nas palavras do professor Poggio, asfixiar a vida financeira do país, mesmo sem o uso de força militar. O efeito colateral mais cruel, cidadãos comuns, moradores de comunidades que tenham relação, mesmo sem saber, com alguma empresa ligada às facções, poderiam ser atingidos. O governo brasileiro prepara uma resposta calibrada, defender as ações recentes contra o crime organizado e se mostrar aberto à cooperação internacional sem escalar o conflito a poucos meses da eleição. No fim, essa história é sobre uma única palavra: terrorismo. Para a lei brasileira, PCC e Comando Vermelho são facções criminosas movidas por dinheiro. Para a lei americana, a partir de 5 de junho, são organizações terroristas. Entre essas duas definições, cabem bilhões em transações financeiras, a cooperação policial entre dois países, uma disputa eleitoral e uma pergunta que o Brasil vai ter que responder nos próximos meses: até onde vai a soberania de um país quando a definição de ameaça é decidida fora dele? A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos, inclusive a resposta oficial do governo e o que acontece de fato a partir do dia 5. Se este vídeo te ajudou a entender o assunto, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que você achou da decisão. Até o próximo.